a nossa aula de hoje, nesse ponto aqui, antes de a gente, é importante de a gente discutir a questão do transporte público, porque assim, nós debatemos muito sobre pessoal que está aqui desde o ano passado, sobre meio ambiente, poluição no transporte, né? Mobilidade urbana, direito de ir e vir. E aí eu acho que para esse ano especificamente, o pessoal está esperando uma minoria, então a gente vai começar também a estudar a minoria, todas elas novamente, com exceção daquelas que já caíram. Tipo, violência contra a mulher não vai cair mais, obviamente. Aí tem também a ideia do idoso, também já caiu. Né? Então sobra aí as crianças que caiu há muito tempo. Né? Eu acho que lá para 2001, 2002, não vou lembrar muito bem. Só lembro dos temas na sequência de 2012 para cá. Então, assim, nesse modelo, acho a gente interessante a gente estudar nesse aspecto. Tem alguns temas, como a gente já falou anteriormente, né, dá para usar os repertórios e, dentre outras coisas, né, no tema subsequente, tá? Então, assim, seguindo a lógica, a gente já debateu a questão dos moradores de rua, já debateu também outros fatores sobre saneamento básico. Então, eu achei importante dar prosseguimento. Como um tema pouco debatido, né, pouco debatido mesmo, né, tanto quem vai discutir transporte público no Brasil é muito difícil, né? Então, de certo modo, acho interessante a gente se ater a esses detalhes, tal como foi no ano passado, o pessoal não acreditava muito que ia cair indígena, né? Caiu, né? Não indígena como um todo, a gente fez redação aqui sobre indígena, né? Os povos indígenas, mas, enfim, muita gente negligenciou, né? Omitiu o debate sobre o tema. Então, para hoje, eu fiz um material aqui bem sucinto, né? Prometi que ia ser bem direto mesmo, e a gente vai estudar o projeto de texto concomitante, tá? A ideia, tá? Do tema em si. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, né, dificuldade de acesso ao transporte público no Brasil, né? A princípio, a gente pensa, peraí, né? Então, assim, se há dificuldade de acesso, é porque há alguns empecilhos que levam a essa dificuldade, né? Então, de certo modo, o tema está bem problematizado. Há temas que a gente precisa dar um nó, né? Precisa problematizar para que o corretor entenda a minha ideia. Mas nesse caso especificamente, observem que ele já está com um problema, né? É dificuldade de acesso. Tá? Então, assim, por que há dificuldade de acesso ao transporte público no Brasil? É um tema bem fácil, por isso que eu prometi no início da aula, né, antes de começar aqui a gravação, que ia ser bem rapidinho, para que a gente então foque no projeto de texto, tá? E ao mesmo tempo no tema. Eu preferi então trabalhar tudo junto, tá? Para a gente não perder tanto tempo e ganhar tempo no sentido de organizar a vida, né? Então, quinta-feira, daqui a pouco vai sextar, mas vamos lá. É, eu acho imprescindível, galera, começar com o repertório, né, que, não só na introdução, para quem não tem um modelinho ali pronto, um projeto de texto, mas em algum momento da redação eu acho imprescindível colocar a Constituição, né, para esse tema, porque é um direito adquirido. Quando a gente fala sobre direito ao transporte, é um direito adquirido. Lá no artigo 6 da Constituição é claro, né? Dentre outros fatores, a ideia de transporte público, o direito de ir e vir, né, que tantas pessoas falam. Agora, assim, se eu não tiver, por exemplo, um transporte público de qualidade no país em que a maioria da população é pobre e não tem condições de ter um carro próprio, que é muito caro, e a cada dia mais caro, gasolina cada dia mais cara, como é que a gente vai garantir esse direito de ir e vir? Um país em que as pessoas não têm nem condições de comprar uma moto, nem uma bicicleta para andar na ciclovia. Então, assim, é um tema que basicamente ele está mais localizado, né, nas capitais e principalmente nos estados, ou melhor, nas cidades mais movimentadas que têm acesso a transporte público, digamos assim. Né? A passagem, ao meu ver, é muito cara. Não sei quanto é que está hoje, por exemplo, das capitais, já chegou a R$ 5, não sei, mas é preciso multiplicar por 2 diariamente e depois por 5, né, semanalmente. Então, basicamente, é isso que a gente tem, né? É R$ 50 por semana, R$ 200 por mês. Nem todo mundo tem condições de arcar com essas consequências. Então, as pessoas utilizam o transporte público para trabalhar. Então, a Constituição, nesse aspecto, é muito importante e é valorizado na hora da correção. O corretor é chamado a atenção porque, de certo modo, a Constituição se encaixa perfeitamente nesses direitos que são prometidos na própria Constituição,
mas são, de certo modo, negligenciados na prática, tá? Enfim, esse é o primeiro ponto. Então, para fazer meu projeto de texto, galera, o que é que eu preciso fazer? Definir as minhas argumentações e definir as minhas teses e, ao mesmo tempo, definir aquilo que eu vou colocar como repertório teórico e como repertório prático. É isso que a gente vai fazer agora, tá? E como é que eu organizo essa ideia? Eu preciso olhar o tema, tá? Ao meu ver, tá? Se há dificuldade, é porque nós temos uma desigualdade social. É o primeiro ponto, eu acho que daria para colocar como tese, como argumento na redação para defender essa ideia de desigualdade social. Tá? E outra questão também é a questão da infraestrutura. Há regiões que têm transporte, outras não têm, mas aquelas que têm, mesmo tendo esse transporte, é precário. Tá? E a gente vê, por exemplo, a questão estrutural até em capitais pequenas, como Aracaju, em que o ônibus que circulam no bairros, né, que passam por bairros como Jardins, 13, são ônibus que, apesar de não serem ideais, né, ainda conseguem. E ônibus que ficam, por exemplo, à margem, que circulam em bairros mais pobres, digamos assim, são verdadeiras sucatas. Né? E a gente vê reportagens nesse sentido. Outra questão também que a gente dá para debater em relação a esse assunto, especificamente quando se trata, é a questão do preço das passagens, né? A questão também estrutural, como eu falei anteriormente, e é isso que a gente vai construir. Vamos lá. Eu falei de desigualdade social, galera, que é um tema, digamos que é um recorte que cabe muito bem nesse tema, dá para ser uma tese bacana. E aqui dentro dessa desigualdade, primeiro eu coloquei um textozinho para explicar para vocês como é que a gente precisa abordar e como é que a gente precisa enxergar esse recorte temático, essa tese, através desse viés, tá? Então, assim, as desigualdades sociais e econômicas, e aí lembrando, eu posso substituir a palavra desigualdade, ou mesmo o termo desigualdade, por disparidade social, né? Na hora que eu for retomar a tese, e até mesmo concluir lá o parágrafo de conclusão, disparidade social, beleza? Nessa desigualdade social, e essa questão da desigualdade econômica, essas questões influenciam, tá, o transporte público. Isso é claro. Pessoas que vivem, por exemplo, em regiões periféricas, como já adiantei para vocês, em geral, enfrentam dificuldade para se deslocar, especialmente porque muitas vezes as linhas de transporte não chegam até essas regiões. Tá? Então, como é que o cidadão vai trabalhar sem transporte? Como é que a dona de casa muitas das vezes vai à feira, se não tiver feira no seu bairro? Então, assim, tudo depende de transporte, quer queira, quer não. Né? Outro ponto também, e aí é que a gente começa a debater, por exemplo, né? Um tema, gente, qualquer tema que envolva desigualdade social, dá para usar Ariano Suassuna. Olha o que o Ariano fala. Ó. O Brasil é dividido em duas vertentes, a dos despossuídos e a dos privilegiados. Eu acho essa frase perfeita, fácil de utilizar, fácil de lembrar e ao mesmo tempo, né, um ídolo aí, digamos assim, entre aspas, de muitos professores de línguas que são eles que corrigem as redações, todo mundo gosta de Ariano Suassuna. E surpreende o corretor nessa ideia. Então, assim, qualquer redação que couber a desigualdade social como recorte temático, como tese, dá para usar, por fim, essa desigualdade social, associando aí, obviamente, a Ariano Suassuna. E aí, como comprovação prática disso, veja nosso projeto de texto. Ó. Eu já tenho aqui uma explicação sobre o recorte, desigualdade social dentro do tema. Eu tenho aqui também, já para o nosso projeto, a tese, né, para definir se está lá os dois argumentos na introdução. E agora já tenho um repertório teórico, o Ariano Suassuna, e ao mesmo tempo já trago aqui para vocês uma praticidade. Como é que a gente consegue visualizar essa desigualdade que foi teorizada, né, de certo modo por Ariano Suassuna na prática no Brasil? Tá? E aí tem um dado do IBGE. Ao escrever a redação, dica importante, tá? E institutos, tá? ONGs conhecidas não precisa colocar o seu significado. Por exemplo, IBGE. Todo mundo sabe o que significa IBGE, principalmente o corretor. Então não precisa colocar que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não. Coloca só IBGE porque é muito conhecido, perfeito? Lá em 2020, tá, afirmou que cerca de 65% dos brasileiros dependiam exclusivamente. Veja, quando eu digo exclusivamente é porque é exclusivo mesmo. Não tem bicicleta, não tem nada com que essa pessoa possa se locomover, a não ser, tá,
por meio do transporte público. Então veja, 65% da população, né? Então assim, 35%, né, restante aí, alguns têm, alguns brasileiros têm carro, outros se locomovem através de moto, que o preço é mais acessível, gasta menos combustível, tá? Mas aqueles que não têm carro, também não têm moto, têm bicicleta, e tem 65% da população que não tem nenhum meio de transporte. Aí vocês percebem a gravidade. Eu não estou me referindo, veja só que grave. Eu não estou me referindo à população como todo. Estou me referindo às pessoas adultas, digamos assim, que precisam de se locomover. Estou me referindo a estudantes, por exemplo, que não têm, né, acesso a ônibus escolar e que precisam de transporte público para se locomover, que muitas das vezes chegam atrasados à escola devido aí à falta desse transporte, tá? Dando prosseguimento aqui, galera, além dessa desigualdade, outro projeto de texto, falta de investimento público. Então, assim, eu posso trabalhar a desigualdade, já está bem organizado no meu D1, e posso trabalhar, por exemplo, aqui fica como sugestão, tá? A falta de investimento público nesse viés. Perfeito? E aí, o que é que eu preciso agora, de certo modo, lembrar em relação a essa ideia especificamente, tá? Que quando eu me refiro à falta de investimento público, né, eu posso, sem nenhum problema, a gente substituir por omissão do estatal, negligência estatal, ineficiência de políticas públicas. Só que aí a gente está tentando sair, né, desse mais do mesmo, tá? Sair da zona de conforto. Chegou no Enem, não lembrou de nada, usa negligência estatal, usa Balma. Fica perfeitozinho, o corretor gosta. Já como repertório prático, pode utilizar até a Constituição, até para associar isso. Mas veja, como a gente está aqui treinando para sair um pouquinho da bolha, eu deixo aqui como sugestão, tá, galera? Trabalhar com a falta de investimento público, que obviamente vai sinalizar para a falta aí do Estado. É, Outra questão aqui essencial, tá, que dá para ser debatida dentro dessa análise, tá, é que a falta de investimento público também pode ser trabalhada, gente, como uma tese coringa, tá, em outros temas. E aí eu trouxe aqui o John Rawls, que é um filósofo norte-americano. Foi ele que inspirou, por exemplo, Habermas. Tem a ideia do quanto o cara era muito bom. Ele defendia, tá? Defendia a ideia, defendia a dia. Vou corrigir antes de mandar para vocês, tá? Defendia a ideia de que um governo íntegro busca disponibilizar recursos financeiros a todos os setores públicos, visando promover uma igualdade de oportunidade a todo e qualquer cidadão. Perfeito, né? Então, assim, não fala sobre o tema, fala sobre o governo. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente trabalhar essa ideia também. Falta de investimento público fica melhor do que o mais do mesmo, que muita gente utiliza, culpabilizando o governo de certo modo, de forma direta. Não há nenhum problema, repito, igual isso. Mas para sair da zona de conforto, oriente que vocês tentem, pelo menos nessa redação, né? E aí, se gostarem, pode seguir o mesmo viés nas demais, tá? Em 2019, né, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 38% das cidades brasileiras não contavam com nenhum tipo de transporte coletivo. É muito, né? Veja, 38% das cidades. E muitas cidades do interior continuam sem transporte coletivo, na maioria. Para se pensar aqui, cadê o Jonathan? O Jonathan é de Itabaiana, né, Jonathan? É isso, Jonathan, se não estiver enganado, né? E aí a gente percebe, por exemplo, Itabaiana tem muita corporate house, né? Que não é transporte público, né? Não é o governo que, de certo modo, que faz aquela gestão. É uma cooperativa, né? Que traz esse índice aí, tá? E aí, dando prosseguimento, gente, sobre a falta de infraestrutura também, tá? Já trabalhamos aqui a falta de investimento. Você é do Canidé, cara? Caramba, cara. Fim do mundo o quê, rapaz? Canindé de São Francisco. Tá quente aí, Jonathan? Aqui tá quente, viu? Eu moro na Barra dos Coqueiros, tá quente aqui. Agora tá mais ameno. Diz que Canindé é muito quente, né? Fica logo ali vizinho a Piranha, né? Dizem que é muito quente. Mas veja, eu pensando que ele é de Itabaiana, tá vendo aí, ó? Como foi que você me conheceu, Jonathan? Foi na internet, né? E me encontrou lá em algum lugar, né? Gente, ó, e aí que dando prosseguimento, gente, a esse ponto, eu entendi, viu?
A falta de investimento público, e aí eu acho que dá para trabalhar também, galera, com a falta, cadê? De infraestrutura, né? Ah, se for trabalhar com os dois, falta de investimento público e falta de infraestrutura, basta substituir uma das faltas para ausência, escassez de infraestrutura, né? Enfim. E aí a infraestrutura de transporte público no Brasil é bastante desigual, né? Outro ponto também, já falamos sobre isso. E, enfim, nós temos serviços irregulares, nós temos serviços que não oferecem, por exemplo, de certo modo, qualidade e para o seu usuário. Lembrando que o transporte público, né, apesar de ser público, as pessoas pagam e pagam caro. O que é que acontece? As empresas que vocês veem circulando são empresas que, de certo modo, apesar de terem um dono, né, mas ela só funciona com a concessão pública. Por isso que a gente chama de transporte público. Atalaia, Modelo, né, um monte de nome tem aí de empresa. Todas elas são empresas particulares, professor. Sim. E por que chama serviço de transporte público? Porque atende ao público e é autorizado, o serviço é autorizado pelo Estado, pela prefeitura, né? Principalmente. É a prefeitura quem gere o transporte público, né? É importante dizer isso. É a prefeitura, não é o governo federal. Por isso que eu acho arriscado muitas das vezes, entendeu? Associar isso à negligência do Estado, né? Seria mais, de certo modo, negligência do governo do município, né? Então, para não usar esse nome meio que estranho, então, por isso que eu orientei a que vocês utilizassem, tá, a falta de investimento público. Mas, enfim. E aí, sobre falta de infraestrutura, galera, tá? O que foi que eu pensei? Trabalhar com Michel de Foucault, o filósofo francês. Ele discute a relação entre poder e espaço urbano, apontando que a distribuição dos serviços públicos é uma forma de exercício do poder, né? E aí também, para debater essa questão da infraestrutura, eu trouxe aqui um dado do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. Veja, essa entidade não é tão conhecida. Entidade não, né? Essa medição do Estado, digamos assim, não é tão conhecida. Por isso que eu preciso utilizar completo, Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. Se eu colocar em MUS, o corretor não vai saber o que é, né? É desenvolvido pela IWRI Brasil, em parceria com outra organização, avaliou 20 cidades brasileiras em 2021 e concluiu que nenhuma delas atingiu um nível máximo de sustentabilidade no transporte urbano. Isso quer dizer que os ônibus são velhos, poluem o meio ambiente, né? É, enfim, quanto mais velho o transporte, mais solta, né? Monóxido de hidrogênio, enfim, né? Aquelas chaminés, linhas lá saindo. De vez em quando eu estou atrás do ônibus dirigindo e assim é terrível mesmo. Fora o barulho, né? Se você ter uma ideia, por exemplo, Felipe tá rindo, lembrou de alguma situação, foi Felipe? Vocês têm uma ideia, muitas das vezes, né? É, esqueci até o que ia dizer com a risada de Felipe. Mas para a gente ter uma noção do que acontece em relação a essa ideia, é que tem duas profissões em que há um maior nível, por exemplo, de surdez. Em primeiro lugar fica motorista de ônibus. Diga, que interessante. Por quê? Porque o motor fica ao lado do motorista, né? Logo ali na frente. E é muito barulho. E muitos deles não utilizam, nem tampouco a empresa oferece proteção auricular, seja ela, né, com abafador ou ainda com aquele pininho que de certo modo reduziria esse índice. Aí vocês imaginem o trabalhador, né? Imagina a vida de um professor que precisa pegar transporte público, né? Já vai, já chega todo no barulho, ouvindo aquele barulho todo, ônibus lotado na hora de pico, né? Vai ouvindo o barulho do motor, que é horrível mesmo. Chega na escola, os alunos com barulho, volta no barulho. Coitado, não tem qualidade de vida, né? Então, assim, é importante que o transporte ofereça, de certo modo, essa qualidade de vida que a gente está debatendo aqui, perfeito? Então, perceberam, no nosso projeto de texto, nós já temos aqui isso aqui. É isso que eu preciso que vocês comecem a fazer. Colocou a tese, defina o argumento teórico e defina o repertório prático que vocês vão colocar. E aí fica muito mais fácil. Só é transformar isso aqui em parágrafo. Né? De início, vale ressaltar que a falta de infraestrutura, né, corrobora para que o quadro do transporte público seja precário. Ponto. Acerca disso, segundo o filósofo francês Michel de Foucault, e aí vai discutindo parte a parte. Entendeu? Fica muito mais fácil essa ideia.
E aí, galera, para terminar, a, a prova, eu não trouxe proposta de intervenção, primeiro para desafiá-los, né? Para ver se vocês conseguem pegar a ideia, mas lembrando, a proposta depende muito do que eu colocar. Se eu colocar desigualdade social, aí eu preciso resolver isso. O município oferecer transporte de qualidade em regiões menos ricas, né? Mais afastadas das regiões metropolitanas e melhorar, por exemplo, a infraestrutura da cidade. Se eu colocar, por exemplo, a ideia da falta de investimento público, é só sinalizar que a prefeitura, que o governo do estado precisa investir mais no transporte público, tá? Diminuindo o preço da passagem, subsidiando as empresas para que elas ofereçam, por exemplo, aos finais de semana, em alguns horários, passagem gratuita. Por exemplo, em Maceió, no final de semana, ninguém paga transporte público, é tudo de graça. Por que foi que a prefeitura fez isso de Maceió? Primeiro, para incentivar os turistas a andarem de ônibus, né? Porque aquece a economia, e ao mesmo tempo para fazer com que as pessoas saiam de casa, deixem o transporte em casa, economize mais gasolina e ao mesmo tempo, de certo modo, não fique em casa, né? Então, eu acho isso bacana. E no meio da semana, salvo engano, estudante não paga, é gratuito para estudantes. Recebem a carteirinha, né, da escola, autorizado pela prefeitura e não paga transporte público. Então, assim, é o máximo, tá? Houve aí, nesse caso, um investimento público, né? A prefeitura paga as empresas, ou melhor, paga não, né? Porque, assim, essas empresas que operam pagam a prefeitura para funcionar. O que foi que a prefeitura fez? Diminui uma fatia do seu recebimento, olha, não precisa me pagar isso aqui, mas em troca eu preciso que vocês façam isso aqui. Transporte pouco de graça no final de semana e o estudante anda de graça no meio da semana, tá? Em horário no turno da aula. Perfeito, né? Eu acho que isso funcionaria muito bem aí em outras partes da região. Para melhorar a infraestrutura, é levar, por exemplo, né, pontos de ônibus, né, tentar diversificar mais o modal, oferecer, por exemplo, né, que essas regiões tenham ciclovias, ciclofaixas, né, fazer com que esses ônibus tenham, no mínimo, transporte, ar-condicionado, né, que é muito fácil de colocar também isso, e alguns estados já têm isso há muito tempo. Curitiba, desde 2000, né, do ano 2000, há 23 anos já tinha todos os âmbitos de transporte público com ar-condicionado, né? E a gente está aqui ainda no calor desse, lá não faz tanto, lá não é nem tão quente como é aqui, e a população aí sofrendo ainda com isso, né? Mas enfim, vai depender muito do recorte, beleza? Caprichem aí na correção não, né? Caprichem na produção. Até semana que vem, tá, galera? E até mais.